Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Prova Final. Um programa feito para você que está se preparando para o exame da OAB, para você que está se preparando para concursos públicos ou para você que quer conhecer um pouco mais sobre os seus direitos. Permitam-me apresentar, meu nome é Flávio Martins. Sou professor, um dos apresentadores do programa Prova Final e professor de Direito Constitucional da rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Esse programa Prova Final, é um programa feito na parceria TV Justiça e rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Como eu dizia para vocês, esse programa Prova Final é um programa muito especial, dividido em 3 partes, dividido em 3 blocos diferentes. O primeiro bloco desse programa, intitulado Tema do Dia, é um bloco no qual o professor, no caso do programa de hoje eu, vou apresentar para vocês um tema importante dentro do direito brasileiro. E o tema do dia do programa de hoje, meus amigos, é um dos temas mais importantes dentro do direito constitucional. Eu estou falando de direitos políticos. Direitos políticos. Quem é que pode votar? Para quem o voto é proibido? Para quem o voto é facultativo? Pode o voto no Brasil ser transformado em facultativo? O preso pode votar? Será que o preso, aquele que foi preso em flagrante ou aquele que foi condenado, tem o direito de votar? E para o povo fazer um projeto de lei, quantas assinaturas são necessárias? Quantas assinaturas são necessárias para elaborar um projeto de lei de iniciativa popular? Essas e tantas outras questões responderemos durante o programa de hoje. Isso no primeiro bloco, o tema do dia. No segundo bloco, responderei a perguntas de todo o Brasil. Alunos de todo o país poderão fazer as nossas indagações acerca de temas importantes com relação aos direitos políticos. Esse segundo bloco é intitulado Pergunte ao Professor. Num terceiro e último bloco, responderei a questões que já caíram em exames anteriores da OAB. Questões que versam sobre o tema do dia. Esse terceiro e último bloco é denominado o X da questão. E assim como alunos e alunas de todo o Brasil podem fazer as suas indagações, você também pode. Mande a sua pergunta, mande o seu comentário ao nosso programa. O nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Não mude de canal, não saia, não transfira o seu canal para outro, não desligue a televisão, porque a partir desse instante vamos falar sobre direitos políticos. E como eu disse para vocês, o primeiro bloco do programa de hoje, vamos começar agora, é exatamente o tema do dia. Pois bem, meus amigos, aqui estamos então no primeiro bloco do programa de hoje, o bloco intitulado O Tema do Dia. E o tema do dia do programa de hoje é exatamente direitos políticos. Vamos estudar esse tema que é um dos mais importantes do direito constitucional. A primeira pergunta que eu lhes faço é a seguinte: o que são direitos políticos, hein? O que são direitos políticos? Eu lhes respondo. Direitos políticos são todos aqueles direitos destinados a concretizar a soberania popular. Isso mesmo. Todos os direitos destinados a concretizar a soberania popular. Soberania popular que nós encontramos no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz que todo poder emana do povo. Mas como o povo exerce esse poder? Através dos direitos políticos. Direitos políticos que nós encontramos lá no artigo 14 da Constituição Federal, a partir do artigo 14 da Constituição Federal. Quais são esses meios? Quais são esses instrumentos
através do qual o povo operacionaliza exatamente a sua soberania popular. Há vários instrumentos que podemos chamar de direitos políticos. Primeiro instrumento importante, meus amigos, é o que nós chamamos de plebiscito e referendo. Plebiscito e referendo. Existem no Brasil plebiscitos, referendos, eles podem ser convocados no Brasil? Podem. Ambos estão previstos na Constituição Federal. Ambos estão previstos no artigo 49. Sabia? E quem convoca plebiscito e referendo? Será que é o presidente da República que convoca plebiscito e referendo? Não. Quem convoca plebiscito e referendo é o Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, inciso 15 da Constituição Federal. Portanto, é o Congresso quem convoca plebiscito ou quem autoriza a realização de referendo. Não é o presidente, é o Congresso Nacional. E quando, hein? Quando o Congresso Nacional convocará plebiscito, convocará referendo? Quando o Congresso faz isso? Quando quiser. Quando o Congresso quiser, ele poderá fazer isso. Aliás, o Congresso brasileiro fez isso não faz muito tempo com relação à lei da arma de fogo. Lembra disso? O Congresso decidiu perguntar ao povo brasileiro o que o povo achava sobre a proibição ou não da venda de arma de fogo no Brasil. Portanto, meus amigos, quem convoca plebiscito, quem autoriza referendo é o Congresso Nacional. E o Congresso fará isso quando ele quiser, quando ele achar conveniente. Não há previsão constitucional para que o presidente convoque plebiscito ou referendo, como acontece em outros países. Essa convocação do plebiscito, do referendo, se dá através de qual instrumento, hein? Se dá através de qual mecanismo? Eu explico para vocês. Isso se dá através de um decreto legislativo. Portanto, é um decreto legislativo feito pelo Congresso Nacional, através do qual ele convoca plebiscito ou autoriza referendo. Decreto legislativo é a resposta. Esse decreto legislativo, ele só pode ser editado mediante proposta de 1/3 de parlamentares. Então é um decreto legislativo que convoca plebiscito ou referendo, e o projeto desse decreto legislativo deve contar com a assinatura de pelo menos 1/3 de parlamentares. Pode ser 1/3 de deputados ou pode ser 1/3 de senadores. E aí vem a pergunta mais importante. Qual exatamente a diferença entre plebiscito e referendo? Qual a diferença? O que diferencia no Brasil plebiscito e referendo? Eu explico a vocês. A diferença entre plebiscito e referendo é o momento da consulta. O momento em que ele é feito. Eu explico melhor. No plebiscito, primeiro pergunta alguma coisa para o povo, para depois fazer a lei, ou o ato administrativo. Então lembre-se, no plebiscito é assim, primeiro pergunta, depois faz a lei. Aconteceu no Brasil na década de 90, quando perguntaram para o povo se ele queria presidencialismo ou parlamentarismo, se ele queria república ou monarquia, foi feito um plebiscito. Naquele plebiscito, o povo brasileiro preferiu ficar onde estava. Preferiu ficar no presidencialismo e ficar na república. Mas você já pensou se a resposta fosse diferente? Você já pensou se o povo brasileiro optasse pela monarquia? Teremos que refazer todas as leis? Teremos que refazer a nossa Constituição para adequar o nosso país à monarquia. Então, meus amigos, esse é o plebiscito. Primeiro